A gente começa hoje a série Nascimento de Deus, e que é uma série de Natal. Assim, vocês estão animados pro Natal? Legal, legal. Essa semana eu vou lá comprar essas coisinhas de Natal, né? Luzinha, não sei o que, dizem que é importante. E hoje a gente começa essa série com um pouco do assim, do histórico do nascimento de Deus, né? E eu queria, antes da gente começar, eu queria orar com você. Assim, essa semana eu pedi para Deus que Ele falasse comigo. Assim, falei mesmo, eu falei, Deus, fala comigo. Você sabe aquele jeito assim que você escuta Deus e Ele fala mesmo? E às vezes a gente tem um GV que é de gente que nem conhece Deus direito, assim, é mó barato. Adoro, acho muito, muito gostoso. E uma vez eu perguntei lá no GV, né, eu falei, você já ouviu a voz de Deus? Assim, Deus já falou com você? Aí ela falou, assim, o Winston fala assim, né, mas Deus, assim, né, Deus, não sei. E Deus, Ele realmente fala. Deus, Ele é vivo, Ele é um Deus que Ele tem desejo de se relacionar com o homem, Ele tem desejo de falar com a gente. E eu me lembro muito do testemunho da Fabi. Fabi falou que uma vez ela veio aqui na CV e ela falou, a gente estava com o coração aberto. E porque a gente estava com o coração aberto, assim, Deus falou mesmo com a gente, sabe? E existe uma diferença. Existe a diferença entre a gente sentar aqui e o Insta é engraçado, né? E eu, às vezes, como umas piadinhas, a gente fala as coisas e é legal. Mas tudo muda de figura quando Deus abre a boca e fala comigo. Você vai falar, Sara, o que você fumou hoje? Assim, o que tá... Não, na verdade, eu só quero desafiar você hoje. Eu não sei nem quem você é direito, tem gente lá atrás que eu nem conheço. Eu só quero desafiar você a pedir a Deus, assim, que se Ele é real e se Ele tem realmente prazer em se relacionar comigo, que Ele faça isso hoje. Uma coisa tão simples. Mas Deus realmente tem esse desejo de falar com a gente. E é isso que eu vou pedir para Ele agora. Você ora comigo? Deus, como é bom a gente estar aqui na segurança dessa sala e no silêncio dessa sala, no frio dessa sala. Só para te olhar e olhar para a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor fez tantas coisas. Assim, o Senhor se comunicou com pessoas dentro da Bíblia de forma tão audível, de forma tão profunda. E assim, que esses encontros mudaram completamente a história daqueles que o viram, assim, que viram a Ti. E hoje eu só quero pedir, assim, muito, muito, muito simples, que o Senhor olhe para nós. Que esse tempo seja um tempo diante de Ti, tão somente de Ti. E que o Senhor fale comigo, assim, que de alguma forma o que nunca fez sentido faça sentido. Que o Senhor ligue a luz para que eu consiga ver. Assim, é o nosso desejo nesse tempo de reflexão diante da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É engraçado porque algumas coisas elas são tão difíceis de serem explicadas, né? E Deus, Ele tem certas coisas que nem Ele conseguiu explicar com muita facilidade. E uma dessas é isso que nós vamos falar hoje. Uma vez, a gente casou tem 1 ano e 3 meses, né? Magni e eu, hoje nós fazemos 1 ano e 3 meses. E quando a gente casou, foi em setembro do ano passado, dia 8. Dia 21, a gente voltou de lua de mel. E a gente quis dar uma notícia para os nossos pais, uma notícia muito chocante, assim. A gente reuniu a minha família e eu falei para eles, gente, a gente tem uma novidade para vocês. Aí meu pai. Aí minha mãe, o que é? Aí eu falei, a gente tá grávida. Aí meu pai, o quê? Você tá maluca? Não sei o quê? Já? E eu pude ver assim várias interrogações na cabeça dele, né? E a minha mãe também, Sara, mas já, você acabaram de casar, não sei o quê. Falei, gente, é brincadeira. Quase morreu. Aí, o cenário foi um pouco diferente lá na casa dos sogros, né? O meu sogro, ele é meu fã número 1, assim. Eu sou a melhor nora dele. A única também. E a gente chegou lá, e a gente chegou com a mesma cara, né? E a gente falou, cara, a gente tem uma coisa pra contar pra vocês. Minha sogra já tava assim, oh meu Deus, me abraçando. Aí eu falei, a gente tá grávida. Meu sogro marcou um gol. E eu me lembro, mas logo em seguida minha sogra teve um olhar assim de...
Porque, assim, nosso casamento foi bem de Deus, sabe? Assim, bem espiritual. A gente, né, líderzinho da igreja. Aí volta da lua de mel, grávida. Entendi. E até explicar, cara, que não era, já babou o negócio todo, entendeu? E ela falou depois, né, amor? Ela falou, como é que eu ia explicar para as pessoas que vocês não faziam sementinha antes de... E algumas coisas são muito difíceis de contar. Algumas coisas são muito difíceis de até entender. E aí, eu quero levar vocês hoje numa viagem breve, assim, mas bem profunda dentro do que Deus planejou para o homem, mas com uma perspectiva um pouquinho diferente. Só um pouco diferente. No sentido de que, pela primeira vez, bateu na minha cara o fato de que a Bíblia, o nosso manual, que é dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, ela levou mais ou menos uns 1.600 anos para ser escrita. Hoje um cara escreve um livro em 6 meses. Se não menos, dependendo do cara e da equipe que ele tem, ele escreve em muito menos. E esse livro, Deus demorou 1.600 anos aproximadamente para completar as linhas desse livro. Sendo desses 1.600, aproximadamente 900 e quebrados de anos só no Antigo Testamento. E aí, esse Antigo Testamento, esse começo da Bíblia, começa daquele jeitinho que eu e vocês já sabemos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e viu que tudo era bom e tal, isso aqui. A terra era sem forma e vazia. E ele criou todas as coisas, ele criou as aves, os peixes, o mar e tudo que rasteja e tudo que voa. E fez o céu e a estrela, separou as águas. Está tudo lá em Gênesis. Vocês conhecem essa história, né? E aí, ele chega no homem e na mulher. E ali, ele olha para os dois e fala assim, cara... Eu sou muito bom. Assim, tudo bem, eu já tinha arrebentado, eu fiz umas aves lindas, eu fiz um jardim lindo, eu fiz um monte de coisa. Mas nisso aqui, eu, assim, dei um show. Assim, foi perfeito. E eu não sei se já ocorreu para você o fato de que nessa narrativa, é claro que entre cada narrativa existe um período de tempo, assim, relativamente grande de uma coisa, de um acontecimento para o outro. Mas não muito tempo depois que Deus coloca Adão e Eva no jardim, ele fala, olha, vocês, a única coisa que vocês não podem fazer, tá aqui, ó, cupuaçu, ingá, buriti, é buriti, né? Buritizeiro, tudo que vocês quiserem tá aqui. Até o leão tá aqui para você, se você quiser andar nele, porque os animais eram submetidos ao homem. E aí, Deus dá tudo isso para o homem e ele fala assim, a única coisa que você não pode fazer, pegar naquela árvore. Assim, não come daquela árvore, porque aquela árvore não é para você. Aquela árvore não é para o teu bico, assim, ali está o conhecimento do bem e do mal, e eu não quero que você tenha contato com essas coisas. E não muito tempo depois, a tragédia e o caos da humanidade ocorrem. O homem desobedece a Deus e é completamente corrompido na sua natureza. E pela primeira vez eu pensei que Deus não teve muito tempo com o homem. Assim, ele não teve nem muito tempo com a sua criação, antes que a gente já bandalhasse tudo. Você já reparou que Deus não teve nem tempo de se apresentar direito para Adão e para Eva? A Bíblia até narra que Deus estava com eles, ele andava com eles pelo paraíso. E eu acredito que, como qualquer tempo de qualidade, você quando conversa com alguém, quando você passa tempo com alguém, você se apresenta, se faz conhecer e se deixa mostrar para outras pessoas. E Deus, eu acredito que ele fazia exatamente isso com Adão e Eva. Mas que tempo curto. Um tempo que Deus não pôde nem ao menos mostrar para eles a longa jornada que ele tinha no Jardim do Éden. Você já parou para pensar nisso? O que Deus tinha planejado no Éden? Será que eles iam viver comendo fruta e brincando com animais? Eu acho que não. Deus é muito criativo para que eles só andassem no jardim e ficassem, tipo, brincando de papai e mamãe. Assim, tem mais coisa para fazer. Mas a gente não teve nem ao menos tempo de enxergar a janela maior que Deus tinha projetado para a humanidade por causa da queda. E ali acontece o primeiro castigo e o primeiro sacrifício. E isso está lá em Gênesis 3, no versículo 14 e no 15, quando o homem ele peca, e aí vocês sabem o que acontece? Ele vai para onde? O homem peca e ele faz o quê mesmo? Ele vai se esconder, né, atrás da moitinha, porque ele está pelado. Eu imagino o susto de Eva, gente, deve ter sido muito engraçado. E aí eles vão e se olham e eles estão pelados e pela primeira vez eles descobrem que coisa esquisita, assim.
E eles se escondem. Um pouquinho antes dessa passagem, Deus chega e fala, Adão, cadê você? Aí Adão fala, estou aqui atrás da moita. O que você está fazendo aí? E Adão fala, é que a gente está pelado. Aí Deus, como é que você sabe que você está pelado? É porque ela comeu. Ela comeu e você, eu comi também, mas ela que me deu. Aí começou, né, aquele jogo de empurra entre o homem e a mulher. E aí Deus fala, né, então Deus começa a falar e ele fala com a cobra primeiro, com a serpente. Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas quem? A sua descendência e quem? Ela esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Isso soa familiar com alguma outra parte da Bíblia? Aqui a gente está olhando para a primeira profecia messiânica. Vulgo profecia acerca de Cristo. Profecia acerca daquele cordeiro que nasceria para salvar a humanidade. A descendência de Eva, o homem, Deus homem, seria a maior inimiga da descendência da serpente, esmagaria a cabeça da serpente e prevaleceria contra ela. E a picada no calcanhar, alguns teólogos dizem que é a morte de Cristo, né? Que ele é picado, mas ele não morre, ele prevalece. E eu parei nesse texto e falei, Deus, peraí, para tudo. O Senhor estava na criação. A Bíblia diz em João 1, 1 a 13, a Bíblia diz o seguinte, no começo, aquele que é a palavra já existia. Aquele estava com Deus e ele era quem? Desde o início, a palavra estava com Deus e por meio da palavra Deus fez todas as coisas. Eu vou repetir. Desde o princípio, a palavra estava com quem? Quem é a palavra? Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. Nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. E a verdadeira luz veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Quem é essa luz? A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo. Eu acho que aqui já dá uma perspectiva diferente dessa palavra, né? Talvez a Bíblia esteja falando do próprio Cristo e não só do Deus ou Pai, mas da Trindade. Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país e o povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele, receberam, e estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem, mas o próprio Deus é quem foi o pai deles. Aí aqui, em Hebreus também, Hebreus a Bíblia sugere que Cristo, ele já estava na criação. Você acha que lá no Gênesis, Deus era só o pai? Ele sempre foi. Ele é o mesmo. O mesmo Deus de hoje é o Deus do passado, é o Deus do início de todas as coisas. Ele era o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí o Deus Filho, ele está nesse cenário aqui, ó. Ele está vendo o homem cair, o Filho de Deus. Aí ele está vendo Deus falar, por quê? E aí Deus, nesse mesmo versículo lá de Gênesis, ele diz que Deus matou o primeiro cordeiro, dando o primeiro simbolismo de sacrifício, de que eles só poderiam ser vestidos da vergonha se fosse através de sangue, se fosse através da morte, a morte da vida. E Deus mata um cordeiro inocente para pagar pelo pecado de Adão e de Eva, da desobediência de Adão e de Eva. E Cristo está vendo tudo isso. Cristo está olhando essa coisa toda. Ele é o cordeiro. Aí, Deus olha, vê a queda. Cristo olha e vê a queda. Cristo vai e vê o sacrifício. A pergunta é, por que no mundo Jesus já não desceu e Adão e Eva, tranquilão, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro? Será que Deus não sabia? Será que Deus não tinha um plano? Sério, será que Deus não tinha pensado que o homem cairia? E aí ele começa a dar uma volta gigantesca no mundo para tentar sanar o problema da humanidade? Eu não sei. Agora,
Eu vou parar um minutinho para ver se isso faz sentido. Paulão, você me ajuda hoje? Eu sei que você é faixa preta de jiu-jitsu, né? Pega. Ou os ossos aí da casa. Vem cá, vem, primo, por favor. Esse preto pequeno. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, muito cuidado. Hadouget. Pois é, Paulão, eu queria saber o seguinte. Como faixa preta, você precisa saber quantas faixas tem no jiu-jitsu. Você sabe mais ou menos? 7 faixas. Eu não sei, então para mim é tudo novidade. 7 faixas. Nessas 7 faixas você aprende, eu suponho, né, que você aprenda coisas diferentes e vai evoluindo até a faixa master, assim. Tipo Daniel San, né? Mais ou menos. E você hoje se sente preparado para lutar com qualquer pessoa? Eu sabia que eu podia contar com você. Eu sabia que eu podia contar com você. Por quê? Anderson Silva, tá? Essas coisas, né? Pesadão, boladão. Beleza. Então, assim, se você tá num tatame e aí eu, como sua instrutora, mando você dar o braço para alguém. O que a pessoa poderia fazer com o teu braço? Quais são as opções de braço no tatame? São muitas. Mas, tipo, o top 5, vai. Você precisa de um boneco? Certo. Beleza. De várias pegadas diferentes. Entendi. Então, você tem as gavetas... Você já conhece o que uma pessoa pode fazer com o teu braço, certo? Se alguém tentar te pegar e te finalizar, assim, meio que te agarrar e te imobilizar, eles conseguiriam fazer isso? Talvez. Você conseguiria sair de uma imobilização? Eu preciso de um voluntário. Beleza. Você me diz, então, que como faixa preta, se alguém tentar te mobilizar, você não se surpreenderia com muita coisa, porque você já conhece as abordagens, certo? Amor, eu gostaria que você finalizasse esse atrevido. Vocês podem fazer aqui, ó, talvez. Vem cá. Olha lá, ó. Que isso, rapaz? Meu marido é faixa branca com aquela pontinha preta já. Tá suja, não. Beleza. Tá. Mas dá pra sair? Aham. Já soltou. Ai, meu Deus. Amor! Tá. Amor, você quer tentar de alguma outra forma? Mais algum voluntário? Não. Você é faixa o quê, Cleuta? É faixa... Ah, Cleuta, vai. Tô brincando, não precisa não. Então, você me diz que, porque você já passou por todos os níveis de aprovação, talvez, de conhecimento... É que você precisa saber defesa pessoal. Isso é nada mais do que defesa pessoal. Então, você, como qualquer praticante, na verdade, quando você começa, também você começa a ter aulas de defesa pessoal. Se alguém, então, tipo, começasse a fazer um movimento, você já tem meio que o mapeamento do que ele está fazendo. Falou, muito obrigada. Você é o cara. Cuidado com ele. De alguma forma, eu tenho que acreditar que Deus é faixa preta em criação. Assim, eu tenho que acreditar. Ele é que fez isso. Ele que começou, ele fez todas as coisas. Foi da cabeça dele que o sonho iniciou. Então, para mim, é praticamente impossível pensar que Deus não sabia o que ia acontecer. Você acha que ele foi surpreendido com a separação de Adão e Eva? E mesmo assim, por que ele não interviu? Por que ele não interrompeu? Por que Cristo, a Trindade, estava olhando para essa cena? Você consegue ver o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo olhando para essa coisa toda? E Deus tem o Cordeiro já sentado do lado dele, à direita dele lá, ó. Por que ele não mudou a história logo ali? Imagina que sonho. A gente já nem precisa mais trabalhar tanto para não pecar. Por que não? Alguém sabe? É aí que tá. Nem eu sei. Eu não sei porque Deus não fez o que era óbvio fazer. Se eu sei todos os movimentos de uma luta, por que eu não vou lá e finalizo? Deus não. Ele meio que deixa em aberto. Sabe o que ele faz? Ele se retira. Deus se retira. Ele habitava
por entre os homens e dentre e ao redor dos homens, e ele fala assim, eu não tenho mais nada a ver com você. A criação dele. Por quê? Por que ele não foi lá e logo já pagou o preço, deu Cristo e Zé Fini, vocês são meus de novo, vão para cima. Vai para cima dele. E eu não sei por quê. Se eu fosse Deus, eu teria feito isso. Mas Deus, por alguma razão, ele começa a nos levar num caminho de aprendizado. Ele não fez o que era óbvio, mas ele fez um trajeto para a humanidade de quase 1000 anos de perrengue. Uma coisa que ele poderia ter resolvido no sopro. Assim, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas só assim, ó. Foi, vai, árvore, estrela. Ele poderia ter resolvido bem ali, e ele não fez. Aí ele começa, e aqui eu vou viajar com você, assim, brevemente, por algumas cenas, alguns cenários que Deus começa a nos ensinar acerca de 3 coisas. Primeira coisa, Deus começa a estabelecer para Adão e Eva parâmetros. Ele, ao invés de só resolver, falar, tá bom, vai, eu vou limpar vocês. Pronto, limpei. Não. Ele faz um band-aid, ele bota um band-aid em Adão e Eva. Ele mata um cordeiro, bota um band-aidzinho só para neguinho ficar respirando, tranquilo, para poder viver. E aí ele começa, agora vem cá. Eu vou te mostrar o que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. O que é puro e o que é impuro. O que é autoridade e o que é obediência. Preste atenção no que eu estou falando. Eu vou te ensinar todas essas coisas, entendeu? Entendi. Aí a humanidade começa a caminhar em umas estradas de decisões assim muito, muito sérias e muito profundas a respeito desses assuntos, desses parâmetros, que Deus fala assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso aqui me agrada, isso aqui não me agrada. Isso aqui é bom, isso aqui não é. E aí a gente ia... Gente, eu só posso imaginar o que era viver naquela época. Sério. Imagina você querer entender Deus e Deus ser extremamente complexo. Pensar assim, o que aconteceu? Eu nem sei o que aconteceu lá no Éden. Eu sei que eu comi a maçã, mas era sério desse jeito. Se eu soubesse, eu não tinha comido. Sabe aquele brigadeiro que você está de dieta, que você preferia não ter comido? Tipo, era mais ou menos isso, assim, quem me dera, essa caloria não valeria a pena. A caloria daquela maçã, daquele fruto, não valeria a pena para Adão e Eva, mas era tarde demais. Era tarde demais. Aí Deus vai e começa a ensinar, então, o homem sobre parâmetros. Começa a levar ele numa jornada assim. A primeira rodada foi por minha conta. É isso que Deus está falando. A segunda rodada, vai trabalhar e vai pagar. A primeira rodada foi minha. Eu ia te bancar para sempre. Aí você pediu a bebida que eu falei que não era para pedir. Então, agora você paga para mim. E aí, o homem começa a refletir sobre os parâmetros de Deus. E dentro desses parâmetros, Deus meio que começa a mostrar o caráter dele. Porque lembra que eu falei para vocês que no começo, Jesus, assim, os 3 estavam lá, né? O Adão, Eva, os 5, né? Adão, Eva, Espírito Santo e tal, aquele povo todo. E aí, eles não tiveram muito tempo para Deus se revelar completamente para eles. Eu acho que seria muito difícil eles saberem todas as facetas de Deus em um período tão curto de tempo, um período que Deus ainda estava mostrando para eles assim, aqui, ó. Esse aqui é o cavalo, né? Esse aqui é não sei o quê. E eles andando e conhecendo tudo que Deus tinha criado. E aí Deus começa a mostrar para eles, nessa mesma jornada, quem Ele é, através dos parâmetros que Ele estabeleceu. Dentro desses parâmetros, Deus começa a mostrar para o homem que Ele é o grande eu sou. Que Ele é o único Deus. Ele começa a mostrar para Adão e para Eva e para todos os seus descendentes que ele era um Deus fiel, que por mais que eles se adulterassem, que eles se corrompessem, Deus não se corromperia. Quase não saiu. Ele começa a mostrar para Adão e Eva que ele é o Deus de todo amor. Ele começa a mostrar para aquele povo que ele é o justo, ele é o perfeito, ele é o que merece ser adorado, que não há outro como ele, que ele é o provedor, que ele é o protetor, o refúgio. E aí a humanidade, de Gênesis até Malaquias e até o Apocalipse, é um descobrimento constante de quem ele é. Eu gosto de pensar na ideia de que lá no Gênesis, lá quando Deus olhou na cara do homem, ele já tinha mostrado parte dessa bondade. Ele já tinha mostrado parte dessa fidelidade, mas por alguma razão a gente achou que um fruto era melhor do que o que a gente estava vendo. E Deus leva a humanidade para uns caminhos muito podres, muito ruins, muito dolorosos, para que eles saibam que Ele é o que Ele é. E para que talvez eu e você tivéssemos desejo por Ele.
Não mais criaturas que estão diante de Deus, mas criaturas que conseguem olhar para alguém e falar, cara, você é o bicho. É você que eu quero. E aí ele continua nessa jornada de parâmetros. Depois ele começa a mostrar o seu caráter. E aí no meio disso tudo, ele começa a bem devagarzinho, assim, muito devagar, muito sorrateiramente, muito assim, superficialmente, tipo, da barriga da mamãe, tipo de superficial, entendeu? Ele começa a revelar o seu plano para a humanidade. Coisa que talvez ele já tivesse feito lá no Gênesis, lá quando ele olhou para Adão e para Eva, ele já tinha isso escrito, ele já tinha isso planejado, e agora ele está tendo que Mobral, assim, simples, bem, tipo, Mobral, explicar para a humanidade o que ele queria desde o princípio. E aí ele começa a mostrar, assim, nuances. É como se eu tivesse com essa sala toda escura e eu riscasse um palito de fósforo. O que eu conseguiria ver com um palito de fósforo aqui? Vocês conseguiriam ver meu sorriso. Assim, no escuro era o que ia dar para vocês, sorriso e olho. Mas eu não conseguiria ver muito longe, conseguiria? E é exatamente isso que Deus faz isso aqui no Antigo Testamento. Quando ele começa a levar o homem a cenários que ele expõe o que ele queria. E eu vou andar sobre alguns cenários com vocês hoje à noite, muito, muito breve. Tem uma linha do tempo. E a gente vai voar por elas. Lembra que eu falei para vocês que o homem e a mulher tiveram que conhecer o caráter de Deus. Eles tiveram que começar a sacar o que é parâmetro, o que é certo e o que é errado, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, o que é puro, o que é impuro. E Deus, dentro desses cenários, ele começa a jogar assim, na luz, o plano original dele. Em Adão e Eva, a gente acabou de falar que Deus fez o primeiro sacrifício da Bíblia. A primeira vez que Deus matou alguém e derramou sangue para que o nosso erro, o nosso pecado fosse coberto pela morte de alguém puro, ou de alguma coisa pura. E aí, é claro que isso aqui não está em ordem, assim, minuciosamente cronológica na Bíblia. Aí, um outro evento esporádico, Deus vai e chama Abraão, que era marido de Sara. E aí, dois velhos, assim, velho, 3 vezes, assim, tipo, 100 e pancada de ano já. Não, ela tinha 90, né? É o que eu achava também. Beleza. Aí ele chega para uma mulher de 90 anos, que eu gosto de pensar que ela não tinha, assim, 90 anos, como eu teria hoje, né? Mas pode ser que sim, assim, tipo, né? Aí ele chega para essa mulher, através de Abraão, e fala assim, você vai gerar um filho. Ela, oi? Tipo, eu tentei a vida toda. Assim, a gente já tentou bastante, não rolou. E Deus falou, você vai gerar um filho, ainda deu nome, deu endereço, telefone, CPF, RG, tudinho pro moleque. E aí, isso retrata o nascimento de uma criança impossível. O nascimento de uma criança que tinha tudo para não nascer. Todo o cenário ia contra o nascimento de Isaac. Idade, contexto, ela é estéril, a mulher tentou ter filho a vida toda, e mesmo assim Isaac nasce como um nascimento impossível, meio que me faz lembrar do nascimento de Deus em carne. Meio. Depois de um tempo, Isaac cresce, ele já está lá nos seus 20 e poucos anos, e Deus faz o quê? Beleza, ele acorda Abraão e fala, Abraão, levanta, eu quero que você vá até onde eu vou te levar, e vá com os seus servos, faça tudo, pegue tudo para um sacrifício, que você vai até o topo da montanha, e lá eu vou te mostrar o que você vai fazer. Deus ainda fala para ele, Isaac vai rodar. Você imagina o seguinte, Isaac era o único filho de Abraão. Ele foi o filho que Deus falou assim, lembra que eu vou te dar uma semente, e ela vai ser através de você, ele ainda faz aquela promessa, você vai ter muitos filhos e vai ser pai de grandes nações. Aí Deus fala assim, me dá o seu único filho. O que é meu, você me dá. E aí, nesse cenário, Isaac sobe até aquele monte, Abraão, tadinho, gente, o Isaac, sabe o que ele perguntou pro pai dele? Ele falou assim, pai, é o seguinte, olha como ele era espertinho, né? Eu acho legal que na Bíblia ele já pensava nessas coisas. O cara chega pro pai e fala assim, olha só, eu tô vendo fósforo, tô vendo faca, tô vendo corda, cadê o bicho? Assim, estamos eu e você. A gente está indo fazer sacrifício. Cadê o bicho? Aí sabe o que Abraão fala para ele? Filho, deixa eu ver, sossega, relaxa.
Anyways, aí chegou lá em cima, ele vai, amarra Isaac e tal, tá pronto para dar uma punhalada no Isaac. Aí Deus fala assim, tô brincando, era só para ver. Pegadinha do malandro. Aí Deus vai e fala assim, não, você é um homem de fé, obrigado. Era só isso que eu queria. Oi, que brincadeira sem graça. Eu ia falar, Deus, que brincadeira sem graça. Será que ele fez isso só para brincar com Abraão? Ou será que ele estava começando a fazer o homem pensar que alguém precisava morrer para lavar o pecado da humanidade? Eu não sei se Deus brincaria só por brincar, apesar de que ele é bem engraçado. Aí vai os escravos no Egito, onde os hebreus estão sob a liderança de Faraó e Moisés, aquela história toda. E aqui há um retrato de um povo roubado e saqueado. Já ouviram essa expressão na Bíblia? Um povo roubado e saqueado, e não há quem diga restitui. Isaías, cara, ele era um profeta, né? Ele falava o que ia acontecer no futuro. E ele sempre falava, existe um povo roubado e saqueado, não há quem diga restitui. Esse povo está sob a escravidão do pecado, ele está separado de Deus, ele não consegue nem enxergar, eles estão cegos e não há quem os liberte. E aí Deus usa Moisés, o filho adotivo do próprio faraó, para falar, eu quero esse povo aí que te serve. E aí ele vai e tira, em nome do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que naquela época era o topo. Assim, ele era aqueles que, tipo assim, foi ele, sabe? Ele era um Deus muito famoso, porque ele já tinha feito muitas coisas. E aí Deus vai e fala, tira esse povo do Egito, porque eles são meus e eu os quero. Que retrato. Aí vem os sacerdotes, e aí rola aquele negócio de sacrifício, e de matar bode, matar boi, e de novo a relação de perdão e sangue, perdão e morte, perdão e lavar através da morte. E aí teve gente que já me perguntou, Sara, mas que Deus é esse que quer cabrito? Que quer bode, que quer sangue? A única coisa que eu tenho para te dizer é, a moeda do Brasil é real. Infelizmente, a moeda da Europa é euro e libra, que está uma facada. A moeda dos Estados Unidos é dólar. E a moeda de Deus é sangue. Não faz sentido. Nojento até. Mas foi o que ele fez. E aí ele vai e, pelos sacerdotes, ele cria uma figura. Presta atenção. Ele cria uma figura que a humanidade está aqui. O sacerdote está aqui. E eu tenho que levar a humanidade a Deus. Ele começa a desenhar isso. Deus começa... Sabe aquele negócio? Quer que eu desenhe? Deus começa a desenhar, inicialmente falando, o que ele queria daqui a 600 anos é que o meu filho, como último sacerdote, vai vir e vai levar vocês até a minha presença. E mesmo assim as pessoas não entenderam. Você imagina que coisa confusa, né? Hoje a gente tem essa visão macro da Bíblia, mas imagina naquela época, não fazia sentido nenhum. E aí, sacrifício como moeda, ele começa a dar leis, lembra que eu falei sobre certo e errado, para que o homem comece a ter a noção do que era pecado e do que era justo. Ele começa a mostrar para a humanidade, vocês estão entendendo, assim, que você está caminhando em coisas que Deus está falando assim, aqui, ó, tá vendo? É como se fosse um filme. Literalmente, uma produção hollywoodiana, onde Deus começa a falar assim, olha só, eu sei que vocês caíram, senta aí, olha aqui, ó. E ele começa a andar a humanidade para ver se a gente entendia o que ele queria de nós. Entendia quem ele era, quais eram os parâmetros dele e o que ele esperava de nós. Porque falar, ele já tinha falado. Lembra que ele falou para Adão e Eva? Ele deu um manual, eles falaram, olha só, o que eu quero de vocês é isso, 2 pontos. Lembra que ele fez isso no Gênesis? Ele fez isso e não deu certo. Aí ele começa a desenhar para a humanidade todas essas coisas. E aí vem os profetas que começam a anunciar o Cristo. O nascimento de Deus em carne. E eles começam a falar, olha, lembra que Deus estava fazendo negócio de sacrifício e tal, não sei o que, beleza. Ele me mostrou outra coisa. Ele vai mandar alguém. Vai mandar alguém. E aí, o texto de Isaías meio que narra, e vocês já conhecem esse texto, talvez eu nem leia ele todo. O texto de Isaías 53 narra o seguinte. O povo diz, isso aqui eu consigo ver assim, né? O povo meio que ponderando as coisas que Deus estava fazendo, né? Tipo, por que ele fez, como ele fez. E o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir?
Quem diria que o Senhor estava agindo no meio dessa confusão danada que está rolando na humanidade hoje? A gente não se pergunta isso hoje. Será que Deus está agindo? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo, quem é o servo? Aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele era... Isso aqui, Isaías está ouvindo do Senhor, uma coisa que nem aconteceu ainda. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e nós os desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus o estava castigando. Que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo ferimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas Deus castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. E o capítulo vai, falando simplesmente de uma coisa que possivelmente aconteceria. É como se Deus falasse assim, Jesus vai voltar. Ele falou isso, né? Cadê Jesus? Voltou? Não. Vai voltar? Eu creio que sim. Mas esse pensamento é completamente abstrato até que ele volte. E aqui, Deus ele literalmente jogou a verdade nua e crua para a humanidade. E sabe o que aconteceu? Todos creram e se converteram. Foi? Muito pelo contrário. Acho que ninguém devia falar assim, Isaías, você está maluco. Tipo, o que você está tomando? Assim, da onde está saindo essas coisas? E engraçado que pra gente, essas coisas todas parecem tão óbvias. Mas eu vou colocar uns cenários para vocês, pra gente pensar do que se trata esse versículo 53. Eu confio no senso de justiça de vocês. Vocês são pessoas justas, assim, meio que equilibradas? Sim? Eu espero que sim. Pessoas equilibradas, assim, que tenham um senso do que é justo. Tipo, é justo eu ter 4 filhos e alimentar um e deixar os 3 com fome? É justo eu entrar na casa de alguém, roubar tudo que tem dentro da casa de alguém e ir para minha casa e deixar a pessoa com nada? Oi? Ah, eu pensei que vocês estivessem com dúvida. Não, não é justo. Isso é justiça básica, né? Aí vamos pensar no seguinte, a gente está num trem, todos nós. Estamos num trem. Um trem numa velocidade média, assim, tranquila. Daí a gente chega num ponto onde o maquinista fala, gente, o trem está sem freio. O trem está sem freio. A gente precisa virar ou para um lado ou para o outro. Em um lado tem um homem, um velhinho, que está, tipo, limpando o trilho e manutenção. E no outro tem 5 trabalhadores surdos e cegos, que também estão fazendo manutenção do trilho. Vocês podem virar ou para um lado ou para o outro. Quem viraria para onde tem um só? Quem viraria para onde tem um só? Quem viraria para onde tem 5? Levanta a mão. Vocês não fariam nada? Como é que é isso? Não estou entendendo. Está confuso? Eu vou repetir. Você... Mata o velho, né, amor? Você é... Quem pilota trem é maquinista mesmo? É, né? Você é o maquinista, tá? Vou repetir. Você é o maquinista. Aí você ia falar assim, eu não ia fazer nada, eu ia deixar o maquinista decidir. Ele que se vire. Não. Você é o maquinista. Você tem um velhinho que está lá esfregando o rejunte do trilho e o outro está aqui, tipo, 5 surdos e cegos, tipo, fazendo trabalho voluntário na penitenciária de Manaus, lá limpando o trilho também. Aí você tem que escolher se você mata 1 ou se você mata 5. Mata 5? Peraí. Quem mata 5? Mata? Quem mata 1? Tem gente que não matou ninguém. A escolha, ela existe, tá? PH, por que você mataria os 5? Cego e surdo não tem uma qualidade de vida muito boa, né?
Já não enxerga, já não vê, né? Pode morrer. Pensamento cristão afinado. Rubinha, por que você mataria os 5? Pena de morte hoje. Quem mataria 1? Já viveu demais? Sério, amor? Segundo cenário. Você tá numa corda. Na verdade, assim, vamos botar assim, que a gente está atravessando aquelas cachoeiras de Presidente Figueiredo numa escada de corda, beleza? Vamos botar que só 5 de nós estamos lá, porque essa cabeçada numa escada de corda ia ser bem ruim. Vamos então, 5 de nós. E assim, 5 magrinhas. Quer dizer, 4 magrinhas. 4 de 50, 60 quilos. Zeque, Rômulo, Tiago. Quem mais é magrinho? Taizinha magrinha. Tá, já temos 4 magros. E aí a gente tem um pseudo gordinho, tá? Que a gente não vai dar nome. Pseudo gordinho. Fofinho. Aí, esses 4, eles têm seus 50, 60 quilos. E o gordinho tem 180 quilos. Vai pesar a galera aqui dentro. 180 quilos. Ou seja, ele equivale a 3 quase. Né? Nessa escala. E não era, né? Aí, beleza. Então, os 5 aventureiros atravessando a ponte rompe na sua primeira base e ela cai sobre, assim, meio que pá, bate na rocha. Aí tá o gordinho, ai meu Deus, tá lá no fundão, né? Lá no cantão. Aí quem tá em cima, né, o magrinho, sempre é o magrinho que tá em cima. Aí ele vai e fala assim, tá rompendo a corda. Aí o outro, quem tá rompendo a corda? Aí os 4 assim, ele tá rompendo a corda. É porque ele é muito pesado. Você tem outra decisão a tomar. Não. Eles estão, tipo, que tá pesado e a corda está rompendo. Tipo, o peso tá rodando. Quem daria uma bicuda no gordinho para viver os 4? Tá. Os gordinhos tomem cuidado com o pH, tá? Sério, quem daria uma bicuda no gordinho? Levanta a mão de verdade, eu quero ver. Tá. Uma bicudinha assim. Ai, caiu. Ai, meu Deus, caiu. Quem não bateria no gordinho, deixaria ele lá e morreria todo mundo? Uau. Legal. Alguém tem outra opção pro cenário? Vitor? 4 maguinhos e um gordinho. Pacificador. Legal, né? Palmas pro Vitor. Tá bom. Não sei se daria certo, mas a intenção é boa. Terceiro e último cenário. Nós estamos num hospital em Manaus, onde pessoas estão esperando por um transplante. 4 pessoas estão em estado terminal, esperando por um transplante. Um transplante de rim, outro de pâncreas, outro de fígado e o outro de córnea, coração. Coração melhor ainda. Tá ótimo. Córnea não mata, eu acho, né? Córnea mata, Rubinha? Não, né? Só fica cego. Então tá bom. Então vamos botar coração, que é mais assim, né? Morreu. Aí, tem os 4 lá em estado terminal, meio que, é ter telefone na minha casa, alguém me dá um coração. Daí chega um cara, e o médico tá assim, né? Cara, o que eu posso fazer por eles? Né? Gabi tá lá, eu quero dar meu coração para ele, eu quero dar meu rim para ele, mas eu não posso, eu tenho que salvar vidas. Aí, chega um cara na sala do lado, que tem, tipo, seus 45 anos, atleta, tipo o Paulão, assim, que faz triatlo, boladão. Aí chega lá, tá lá na salinha do lado, todos os órgãos intactos. Aí o médico pensa, e ele tá meio sonolento, assim, acabou de chegar de uma prova, machucou o joelho e tal, tava meio baqueado, já tava meio down. Se eu der um negocinho pra ele, ele dorme, eu pego 4 órgãos dele e salvo os 4. Quem pegaria os órgãos do carinha? Mataria o carinha? Gente, ele já está dormindo, já viveu uma vida atlética. Não entendeu? Vou repetir. Você tem... Vou desenhar. Aí, tem o Lucas também, né? Lucas faz triatlo, no atleta lá o Lucas no lado direito, assim, com todos os órgãos em shape, assim, perfeito. Aí tem 4 que estão aqui. Eu vou morrer. Aí chega o cara tá, tipo, o Lucas tá lá, boladão, assim, né, meio que morto. Aí, tipo, se você desse um remedinho pra ele, ele poderia dormir. E você poderia pegar 4 órgãos do Lucas, uma vida pra salvar 4. Quem
salvaria os 4? Mobem? Por que, Mobem, que você salvaria os 4? Caridade. É uma boa... A Bíblia diz que a gente tem que ser caridoso, né? Quem... Quem deixaria os 4 morrerem? O cara tem uma cabeçada que não ia fazer nada aí, né? Tipo, ia ficar olhando, ver quem morre primeiro. Não faz sentido? Mas você teria que escolher, ele não pode ir em frente. Ele só tem 2 lados. Aí todo mundo morre. Morre todo mundo? Uau. Peraí. Tá na mão de quem? Nesse caso, eu que tenho responsabilidade em decidir como eu operaria a situação. Como assim? Alguns são mais importantes? Ah, então se fosse meu pai, minha mãe, meu irmão, eu mataria, é isso? Você não tem esse poder? Que interessante, né? Será? Vamos pensar o seguinte. Pergunta difícil, mas é para pensar. Não, então, aí que tá. A gente fala assim, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas um advogado condena alguém a uma pena. Sim, o juiz, que seja, mas ele meio que... Quando eu digo advogado é que ele leva a condenação de alguém. Foi isso que eu quis dizer. Ou um médico, ele meio que bota a gente na frente do SUS, né? Decidindo que alguém vai viver mais do que outro. E nesse cenário, finalmente alguém falou, a morte me incomoda. Matar alguém me incomoda. Eu não mataria alguém. E aí Deus coloca na mão da humanidade sacrificar o Deus nascido. E engraçado que quando a gente está ponderando esse senso de justiça, e Deus começa a introduzir o conceito de um por todos. Incomoda quando é num menino bonzinho como o Lucas, que é um atleta e vai doar os seus órgãos para que 4 pessoas vivam. Ah, entendi. Aí já é ruim, né? A verdade é que a morte é um cenário podre em qualquer situação. E aí quando Deus fala que o próprio Deus nasce para ser morto, escuta o que eu estou falando? Em Isaías 53, Deus fala, eu vou dar um que vai morrer para que você viva. Ai, mas ele está se doando. Alguém matou, não matou? Tem até um filme que eu adoro, cara, com Morgan Freeman, que o filho dele está doente. Alguém já viu esse filme? O filho dele está doente, ele entra no hospital, rende todo mundo. Como é que é o nome? Ah, foi o que eu disse. É tudo pretinho. Denzel Washington. Ele entra no hospital, o filho dele tá, tipo, terminal também com esse negócio de transplante. E, tipo, ele chega num ponto que ele fala assim, eu dou o meu pra ele. E ele fala assim, ele ia se matar e alguém teria que tirar. Quem teve coragem de atirar no bicho? Ele falou, não, eu quero salvar o meu filho. Aí ninguém falou, você tá maluco? Nada disso, calma aí que a gente vai dar outro jeito. Não, é agora ou nunca, ele vai morrer, é agora ou nunca. E Deus introduz esse pensamento 2000 anos atrás. E ele começa a falar assim, um vai morrer por você. Aí ninguém fala assim, oi? Eu mesmo, acho que eu tinha 7 anos de idade quando me contaram esse negócio. Eu falei, por que você vai morrer por mim? Eu não fiz nada. Por que o gordinho tem que morrer? Eu posso falar. Eu posso falar. Tenho muito gordinho na minha família. E hoje a gente meio que olha para esse cenário e a gente fica anestesiado com isso. A gente fica anestesiado diante do caráter de Deus, diante dos parâmetros de Deus, diante do plano de Deus, como se fosse uma coisa supernatural. E não é. O que Deus fez foi além desse mundo. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca passei uma semana escrevendo nada para ninguém.
O máximo que eu dou hoje em dia é tipo um e-mail de, sei lá, 10, 20 linhas no máximo. Isso que eu dito rápido. E aí esse Deus, ele para lá no Gênesis e ele começa a desenhar um futuro para mim e para você. E ele passa 1000 anos desenhando assim de forma mais simples e mais esmuiçada para se certificar de que eu e você entendêssemos uma verdade tão simples e tão complexa. Que ele nasceria em carne. Aí chega o Natal e a gente, pois um menino nos nasceu, sim por nós. Alguém já fez cantata? Cantata de Natal? Sinto tanta falta, tão bonitinho. E a gente canta como se fosse uma coisa muito legal, muito legal. Deus passou 1000 anos para que eu e você entendêssemos essa verdade. E aí a gente olha para isso, meio que... Em Mateus 19, Jesus está falando com algumas pessoas lá, né? E as pessoas, de verdade, era muito engraçado. Não sei se você já leu na Bíblia. As pessoas fazem um monte de perguntas para Cristo. Um monte. E Jesus acho que respondeu umas 3 ou 4. Assim, essa semana, eu estava lendo uma passagem que os caras perguntaram para Jesus, né? E aí, quando o cara morrer, na época de Moisés, quando o cara morrer, a mulher, quando um morria, a mulher do que morreu era meio que passada de papel escrito para quem? O irmão do cara, né? Aí os caras falam assim, mas e aí, Jesus? Quem é que fica com ela lá no céu, assim? É o irmão ou é o outro? Jesus falou assim, que pergunta mais besta. O que importa é isso. O que importa é isso. Jesus raramente responde perguntas. Mas essa pergunta específica, lá em Mateus 19, ele está falando com alguns daqueles que estavam à volta dele, ele fala assim, o Neguinho fala, né? Por que o divórcio, por que Moisés permitia o divórcio? Por que na lei de Moisés podia certas coisas e agora não pode? Sabe o que Deus responde em Cristo? Alguém sabe? Ele fala por causa da dureza do coração de vocês. Naquela época, se eu falasse para vocês que vocês não poderiam se separar, tipo, vocês não saberiam nem do que eu estava falando. Mas hoje, Mateus capítulo 5, o que mais Jesus fala é, era feito assim, mas hoje. Era feito assim, mas eu. Era desse jeito, mas agora. E Deus, ele começa a reformular a sua lei, a reformular não mais um império de lei, de condenação, mas um império de graça. E sabe o que é mais triste? É que hoje, que todas as luzes estão acesas, alguns de nós ainda não veem. Alguns de nós ainda olham para o Antigo Testamento, olham para todo aquele percurso, todas as aulas de Deus acerca de quem Ele é, acerca do que Ele quer, acerca do que Ele ia fazer, olha para aquilo e parece que não vê. Isaías, ele fala que Israel era uma nação que tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos e não ouvia. E não sou eu. E não sou eu. Que eu sento aqui todo domingo e não consegui enxergar ainda que o Deus nasceu. Deus nascido não é um simbolismo. Deus nascido não é uma metáfora. Deus nascido não é um conto. Deus nascido é Ele glorioso em carne para matar a pane de Adão e Eva. Lembra que eu falei para vocês que seria tão fácil se Cristo que estava lá olhando e tipo, meio que observando a besteirada que Adão e Eva tinham feito, se ele tivesse descido bem ali e vestido Adão e Eva com seu perdão, bum, pane morta. Ele não fez isso. Deus leva a gente numa jornada gigantesca só para que você tentasse entender. E a minha pergunta para você é, quando é que isso vai fazer sentido real para você? Sério? Quando é que o nascimento de Deus vai ter todo o poder e todo o significado que Ele realmente tem? Porque eu penso que alguns de nós ainda estamos assim, ó, com palito de fósforo. E a gente quer. Esse final de semana, a gente estava falando com os adolescentes e eu falei assim, você já, primeiro, não pergunte para Deus o que você não quer saber. Foi minha primeira lição. Não pergunte para Deus o que você não quer saber. Sabe por quê? Porque Ele fala. Aí quando Ele fala, a gente tem prestação de conta, a gente sabe o que Ele quer. E a segunda coisa foi, você já perguntou para Deus o que Ele quer? E uma das meninas falou assim, eu não quero saber. Eu achei o máximo, eu falei, uau, que coragem. É verdade. Talvez você não queira saber porque você não quer se comprometer. Talvez seja muito mais confortável olhar para essa história como tipo, ai, que tempo gostoso, eu amo as cantatas, eu amo o espírito do Natal. E por mais que você tenha total consciência do que Ele fez, você meio que, não quero saber.
para que o Deus não nasça para você. Mas eu não sei qual é o teu medo, mas a minha oração é que neste período desse ano, o nascimento de Deus faça sentido para você. Que o que Ele fez nesses 1000 anos de glória e de tristeza e de apurrinhação e de, gente, eu te amo, aí o povo vai e casa com outro, e aí faz um monte de cagado. E Deus está ali. Deus é constante. Eu espero que isso faça sentido para você. Quando é que você vai acender a luz? Porque eu só posso imaginar o que seria para Moisés viver o que nós estamos vivendo aqui agora. Eu só posso imaginar o que seria para Isaías, que escreveu essa descrição de tanta dor, de tanto castigo, mas de tanta liberdade, o que seria para ele ver a face do Cristo vivo. E que morreu e viveu de novo. Eu acho que o bicho ia pirar. E de alguma forma, todo ano, a gente olha para o nascimento de Deus e acha legal. E acha merry and bright, bonito e feliz. O nascimento de Deus é muito mais do que bonito e feliz. O nascimento de Deus, ele veio para mudar o curso da humanidade. O nascimento de Deus, ele aconteceu aqui para que o Gênesis fosse completamente consertado. Em Cristo, em Gênesis, o Cristo que estava olhando desceu aqui, para que a gente tivesse liga de novo com Deus. Esse nascimento precisa fazer sentido para mim. Deus precisa me dar convicção do que isso quer dizer. E talvez a única coisa que você tenha a falar para Ele hoje é: Deus, acende a luz. Porque para mim não clicou. Meu fósforo está queimando. Sabe quando está cascado? O dedinho já está doendo. Deus, acende a luz. Que verdade simples. Eu só quero te ver. É só isso. Eu não sei o que o Senhor está fazendo no mundo, mas eu ainda não entendi. Eu só quero entender. E talvez você já seja crente que nem eu. Sabe o que eu tive que falar para Deus ontem? Senhor, eu só quero a Ti. Mais nada. Eu não quero igreja. Eu não quero devocional todo dia. Eu não quero ter que fazer isso ou aquilo, jejum. Não quero nada disso. Eu só quero a Ti. Acende a minha luz para eu te ver. Eu não quero te ver na CV. Eu não quero te ver nas coisas materiais. Eu só quero te ver. Acende a minha luz. Nasce para mim hoje. Para que eu seja transformada. Para que esse castigo que ele descreve, que nós fomos sarados, para que eu seja sarada de mim mesma, acende a minha luz. Que Cristo nasça em mim hoje. Eu quero mais. Eu quero ver mais. Eu não sei quanto tempo o ser humano pode viver no escuro. Eu acredito que não muito tempo. Eu queria que você talvez desafiasse a Deus. Assim. É difícil quando a gente está diante de uma decisão tão importante de vida ou morte. E a gente às vezes ri da morte. Mas uma decisão onde ou eu estou com Deus ou eu estou sem Ele. Conseguir chegar numa solução sólida. Daquelas assim que você... Se você está doente, você toma um remédio e fica bom. Com Cristo não é assim palpável. Mas alguma coisa na Bíblia me diz que aquele que crê, Deus faz todas as coisas. Não é uma sugestão, é uma promessa. Deus fala assim: se você acreditar que eu posso fazer, eu nasço para você hoje. Eu quero dar sentido para a tua vida. Eu quero dar uma direção para a tua vida. No encontro com Deus, não tem como você ter um encontro com Ele e ficar meio que parado. Ele ressignifica a tua história. Ele dá um novo sentido para a tua vida. É assim. Aí você fala: Sara, mas e aí? Fala para Ele. Ele tá aqui, ele tá assim, oi, pode falar. E talvez o que eu tenho que falar é: Senhor, acende a minha luz. Isso não faz sentido para mim, acende a minha luz. Ou então você se apagou para mim, se acende para mim. Porque você precisa nascer para mim hoje.